Fala pessoal, beleza? Professor Lucas Dias na área. Vamos trabalhar uma questão agora sobre regra de três composta, que é um assunto muito cobrado aí em provas de concurso público, tá certo? E também em provas de vestibulares. Aqui, antes da gente trabalhar a nossa questão, eu fiz um breve resumo daquilo que você precisa fazer, dos passos que você precisa dar para conseguir trabalhar uma questão de regra de três composta, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é justamente identificar, veja, identificar as grandezas do problema, tá certo? Então você precisa fazer a leitura do problema e aos poucos você vai identificando as suas grandezas, né? Normalmente são três, normalmente, mas tem outras questões que você vai encontrar quatro, até mesmo cinco. Só que de maneira geral, você sempre vai identificar três grandezas, beleza? Então esse é seu primeiro passo. O seu segundo passo é o mais difícil, mas a gente vai fazer passo a passo para que você perceba como que você deve proceder. Ó, você vai analisar de duas em duas, tá? Você vai pegar de duas em duas razões que nós vamos ter encontrado ali e você vai saber, você vai fazer uma análise para saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui, esse segundo passo é o mais complicado. Se você errar, você erra o problema, tá certo? Então, assim, daqui a pouco a gente vai fazer o nosso exemplo e aí você vai ver como que você procede. E você vai perceber que você sempre vai pegar a razão que tem a incógnita e vai relacioná-la com as outras. É sempre dessa forma, tá certo? E por último, você vai concluir o problema. Você vai encontrar justamente a pergunta do problema, que é o passo talvez mais simples, tá certo? Então vamos lá. Sabendo de tudo isso, eu peguei a seguinte questão. O que nós vamos pensar? Primeiramente, vamos fazer a leitura de parte dela. A questão fala assim: um construtor, utilizando 16 operários, trabalhando 6 horas por dia, constrói uma determinada obra em 180 dias. Ponto. Eu vou parar aqui. Aqui, automaticamente, nós já identificamos as suas grandezas. Nós temos a primeira aqui, ó, operários, depois horas-dia, depois dias. Então você pega e projeta isso. Então eu tenho aqui, ó, operários, vou colocar aqui, ó, operários, depois horas dia, vou pôr assim, horas barra dia, e depois dias. E aí você tem também as primeiras informações. Então nós temos aqui 16 operários que trabalhavam 6 horas por dia e fizeram uma determinada obra em 180 dias. Muito bem, pronto. Então agora a gente continua o nosso problema para que a gente faça a nossa montagem. Então vamos lá. Aí ele fala quantos operários, então aqui que vai estar a nossa incógnita, podem executar a mesma obra trabalhando 8 horas por dia no prazo de 120 dias. Então, completando aqui a nossa montagem, nós temos quantos operários, vou chamar aqui de X, trabalhando agora 8 horas por dia, certo? E vão fazer a mesma obra, só que agora em 120 dias. Ponto final. Bom, pegou uma questão de regra de três composta. A sua primeira etapa é justamente a montagem do problema, tá certo? Beleza. Feito isso aqui, aí você já tem clareza ali, tá? Das três razões que nós vamos trabalhar. Então nós temos operários, horas-dia e dias. E aí nós vamos para a segunda etapa, que eu falei que é a etapa mais complicada. Você vai relacionar de duas em duas. Só que você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui operários, horas-dia, certo? E eu vou pegar aqui operários e dias. Ou seja, você sempre vai trabalhar a razão que tem a incógnita com as outras. Você sempre vai fazer dessa forma, tá certo? Então veja, o que acontece? Só que a gente vai pegar de duas a duas. Vou começar aqui com
operários e horas dia. Se eu tenho 16 operários, eles fizeram uma determinada obra trabalhando 6 horas por dia. Até aí tá tudo certo. O patrão chega e fala, gente, agora nós vamos trabalhar 8 horas por dia. Ele aumenta a jornada de trabalho por dia. Aí eu te pergunto, na sua opinião, matematicamente falando, ele vai precisar de mais operários ou de menos operários? Então você concorda que ele vai precisar de menos? Porque se ele tinha 16 operários trabalhando 6 horas por dia, ele conseguiu fazer uma determinada obra. Se eles passam a trabalhar 8 horas por dia, tá? Então se aumenta essa jornada de trabalho por dia, então a gente entende que ele vai precisar de menos operários. E aí nesse caso, ó, uma setinha desce, a outra sobe. Elas estão em sentidos contrários. Se isso aconteceu, então nós vamos afirmar que operários e horas-dia são inversamente proporcionais. Percebeu? Então são inversamente proporcionais. Ponto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar, né, operários e dias. Então, a gente vai descobrir o que elas são. Então nós temos aqui, ó, 16 operários fizeram uma determinada obra em 180 dias, certo? 180 dias. O patrão chega para eles e fala, gente, nós vamos fazer agora a mesma obra em 120 dias. Então ele diminui o tempo para que a sua equipe faça a obra. Então de 180 ele passa para 120. Então o que você entende? Que ele vai precisar de mais operários. Porque se a equipe que ele tinha fez a obra em 180 dias, se ele diminui para 120, então ele vai ter que aumentar a sua mão de obra, matematicamente falando. Então, nesse caso, veja, novamente, uma seta para cima, a outra seta para baixo. Sentidos contrários. Se aconteceu sentidos contrários, então nós vamos afirmar que operários e dias são também inversamente proporcionais, certo? São também inversamente proporcionais. Então, o que acontece? Essa é a segunda etapa do problema. Primeiro você monta, identifica suas grandezas, como a gente fez. Depois, de duas em duas, você analisa para saber se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá certo? E você sempre pega a razão que tem a incógnita com as outras, tá certo? E por último agora, você vai finalizar o problema. Tá? Nós vamos resolver o problema. E aí, como que você procede? Você vai pegar aqui, ó, a razão que tem a incógnita, 16 sobre x, deixa do lado, igual, certo? E agora você faz o seguinte, ó, a primeira razão é 6 sobre 8. Como ela é inversamente proporcional, então você vai invertê-la. Então, ao invés de colocar 6 sobre 8, você vai colocar 8 sobre 6. Percebeu? E aí você põe aqui, ó, vezes. Como tem outra, então você coloca vezes. A outra, que é dias, ali está 180 sobre 120. Mas nós vimos que ela é também inversamente proporcional. Se ela é também inversamente proporcional, então nós vamos inverter. Então vou colocar aqui, ó, vezes 120 sobre 180. Ponto final. Beleza? É isso que a gente fez. Bom, feito essa montagem, agora a gente começa o processo. Veja que no segundo membro tem como a gente simplificar. Então vou colocar aqui primeiro, ó, 16 sobre x, isso é igual. Se eu simplificar aqui, ó, eu posso cortar o 0 com 0. Posso simplificar por 6, aqui fica 1, aqui fica 2. E aí eu vou ter o seguinte, ó, fazendo as contas. 8 que multiplica 2 é 16. 16 sobre 18 vezes 1, 18. E aqui tem um detalhe lá da matemática básica também, né? Você tem aqui uma proporção, que é uma igualdade entre razões, e eu posso simplificar o valor de uma razão pelo valor da outra, desde que seja no mesmo patamar. Ou seja, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então eu posso fazer isso. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, eu posso simplificar o 16 com 16,
aqui fica 1, aqui fica 1. E aí o que sobra aqui da nossa razão? Nós temos 1 sobre x igual a 1 sobre 18. E aí, para você finalizar o problema, você multiplica em cruz. Então, você vai ter aqui, ó, x vezes 1, que é x, 18 vezes 1, que é 18 operários. Então, qual que é a nossa conclusão? Né? Antes ele tinha 16 operários trabalhando 6 horas por dia para fazer uma determinada obra em 180 dias. Para ele fazer a obra em 120 dias, trabalhando 8 horas por dia, ele vai precisar de 18 operários, ou seja, ele vai ter que contratar mais 2 pessoas. Tá certo? Show de bola? Então é isso, pessoal. Fizemos aqui, né, uma recordação de como que você pontua, de como que você trabalha regra de 3 composta. Fechou? Tamo junto e até a próxima.